que bom falar com vocês. Nós estamos na nossa série Frequência. De repente você fala assim, mas que frequência é essa? Temos que aprender a ajustar a nossa frequência, sintonizar nosso coração para que a gente possa ouvir de Deus. Essa série tem tudo a ver com ouvir a voz de Deus, tem a ver com como ouvir. Nessa série nós estamos falando que Deus ainda fala e que nós podemos escutar. Série toda baseada neste livro, Frequência, do Robert Morse, um livro que eu realmente creio que vai impactar muitas vidas. Ele também pregou uma série, nós estamos baseando essa série. Por quê? Porque queremos que todos nós cresçamos, que todos nós possamos entender tudo que Deus tem para a nossa vida. Nós iniciamos a série domingo passado com a mensagem Sou Ovelha, né? Depois no Midweek nós também falamos uma mensagem Sou Amigo, falando sobre Moisés, Abrão. E muito importante você assistir essa mensagem, se você perdeu, está no online. Hoje, na terceira mensagem da série, o título é Sou Profeta. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, eu sou profeta. Agora, responde aquela pessoa, fala assim, eu sei que você é profeta porque eu também sou profeta, né? E um profeta, eu profetizo que você é profeta, né? A realidade, hoje, nós estamos falando sobre ser profeta e a realidade é que todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos profetizar. É importante gerar uma diferença aqui. Não estou dizendo que todo mundo tem um ofício, como fala em Efésios 4, o ofício de ser um profeta, como um ofício de pastor, ou apóstolo, ou evangelista, ou mestre. Mas o que eu estou dizendo, mesmo que a gente não carregue esse ofício, nós podemos profetizar. Todo mundo aqui pode orar para outra pessoa ser curada. Tem pessoas que têm um dom específico de cura, mas todos nós podemos orar. Todos nós podemos contribuir. Tem algumas pessoas que têm um dom específico de contribuição, mas é bom todo mundo contribuir. Da mesma forma, todos nós podemos profetizar. Quando a gente fala sobre profeta, eu não sei sobre você, mas na minha mente, eu imagino aquela senhora com o saião, cabelo assim, tudo puxado, assim, tudo amarrado, assim, o cabelo, e a senhora um pouquinho esquisita, né, um pouquinho malvada, talvez. Aí ela, eis que digo o Senhor, né? Mas será que é isso que é profeta? Será que é isso que é profeta? Então hoje eu quero falar com vocês, nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos ver, hoje eu quero falar com vocês sobre o que realmente é profeta. E quero começar hoje no livro de Números, capítulo 11, versículo 24 a 29, porque é muito interessante. Olha o que diz em versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. O Senhor disse porque ele fala. E ele reuniu os 70 autoridades dentro deles e os dispôs ao redor da tenda. Então ele trouxe ali as 70 autoridades. Essa passagem aqui você vê assim, nessa passagem você vê assim um coração de Moisés, e ele está passando por uma grande dificuldade, está sobrecarregado, e aí nessa passagem ele dá uma oração que todo pastor cansado e sobrecarregado faz. A oração dele é o seguinte: Senhor, se o Senhor me ama, me mate. Mais ou menos isso. Se o Senhor me ama, me tire dessa terra. Então ele está lá desesperado, os 70 estão lá e chama eles, bota eles em volta da tenda do encontro, e o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, tirou do espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Olha aí, a definição de liderança, de uma equipe de liderança é essa. A equipe de liderança compartilha o mesmo espírito do líder. Quando tem problemas dentro da igreja, é porque tem líderes que não estão compartilhando do mesmo espírito do pastor. Então aqui Deus pegou do mesmo espírito que estava em Moisés e ele compartilhou sobre aqueles 70. Lindo versículo aí. E quando o espírito veio sobre eles, profetizaram.
olha só, o Espírito que estava em Moisés veio sobre eles, eles profetizaram. Para alguém profetizar, o que é profetizar? É ouvir algo de Deus e falar. Então, para eles profetizarem, significa que eles ouviram de Deus. E ele colocou sobre eles, e eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. É super interessante, através do Antigo Testamento a gente vê esse modelo, que o Espírito vem por um tempo sobre pessoas. Diz que Saul profetizou, o Espírito veio sobre um tempo sobre eles e eles profetizaram. Assim era o mover do Espírito no passado, antes de Jesus. O Espírito veio sobre profetas por um tempo, eles profetizavam, agiam, mas o Espírito depois se apartava deles. Era assim que era no Antigo Testamento, antes do batismo do Espírito Santo. Versículo 26, entretanto 2 homens, chamados Eldade e Midade, não minha idade, Midade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. E o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, 2 pessoas que perderam, chegaram tarde na reunião de liderança, eles começaram a profetizar também. Super interessante, versículo 27, então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Midade estão profetizando no acampamento, que coisa terrível. Olha a resposta. José, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Agora, olha só a resposta de Moisés. Eu amo isso aqui, olha só, resposta. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Agora pense comigo. Não seria bacana se Deus colocasse o Espírito dele sobre todas as pessoas? Aqui 2 pessoas começaram a profetizar. Josué falou assim: não, Moisés, fala para eles pararem. Moisés falou assim: poxa, você está com ciúmes, você acha que só eu posso profetizar? Gostaria que todos profetizassem. E aí ele falou assim: gostaria que o Espírito de Deus se repousasse sobre todos. Não seria bacana se Deus um dia decidisse colocar do Espírito dele sobre todas as pessoas ou sobre toda a carne? Mas é exatamente isso, teólogo, que Deus fez. Exatamente isso que Deus fez em Números 29. Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim, todo o povo. Eu queria que todo mundo profetizasse, mas ali em Atos 2, exatamente isso. Atos 2, versículo 16, diz o seguinte: pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas, tanto homens quanto mulheres, profetizarão. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Significa a todos, os servos e as servas, homens e mulheres, os filhos e as filhas, todo mundo. É a profecia, e hoje nós vivemos essa profecia. Graças a Deus, lá na época de Moisés assim meio deixou a entender que Deus faria isso. Em Joel foi profetizado, e hoje nós vivemos onde o Espírito Santo está sobre todos nós, sobre mim, sobre você. Por isso hoje todos podemos profetizar. Você pode profetizar. Todos podemos profetizar. Então, primeira coisa, hoje 3 pontos muito simples, mas a primeira coisa é que todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Em 1 Coríntios, Paulo escreveu capítulo 14, 31, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos podem profetizar. Se diz assim: todos podem profetizar, a gente profetiza o que a gente escuta de Deus. Então, obviamente,
por dedução, todos podem ouvir a voz de Deus, porque já que todos podem profetizar, todos podem ouvir a voz de Deus. Então, por dedução, todos nós podemos colocar a nossa frequência, sintonizar nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque todos podem profetizar. Você pode profetizar, todos nós podemos profetizar. É incrível, é fantástico isso. Agora, olha só, versículo 25: quando o Espírito veio sobre eles, eles profetizaram, mas nunca mais tornaram a fazê-lo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo não tinha vindo ainda, porque o batismo vem quando, aquela passagem de Joel em Atos 2, o Espírito vem e permanece. Você quer ver a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo na Bíblia? Olha só, primeira pessoa que foi batizada aqui em João 1,33. Eu não teria o reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus, a primeira pessoa que foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito veio e permaneceu, porque antes disso o Espírito vinha e se apartava dos profetas na Bíblia, ali naquele versículo em Números, em outros lugares, o Espírito vinha e partia, mas aqui, com o batismo do Espírito Santo que veio ali em Pentecostes, agora nós podemos ser batizados com o Espírito Santo, e o Espírito pode vir e permanecer sobre nossas vidas, sobre nossas vidas. Deus ainda fala com a gente. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar uma história incrível sobre um pastor. Ele estava num restaurante e entrou alguém famoso. E era alguém famoso daquele pessoal fisiculturista. Já viu aqueles caras que muito fortes, aqueles caras. Ele viu aquela outra pessoa, eu acho que tinha sido senhor, mister, Estados Unidos, alguma coisa assim. E o pastor sentiu, quando ele viu aquele fisiculturista com a esposa dele lá, ele sentiu Deus falar algo com ele. Então ele decidiu obedecer. Ele foi lá até aquela mesa e falou assim: posso falar algo com você? Aí o cara famoso estava acostumado com pessoas querer tirar fotos junto com ele. Cara muito grande, muito forte, muito músculo, né? E ele falou assim: eu sou alguém que consigo perceber as coisas. Aí ele falou assim: eu sou bom de perceber as coisas. Você já fez musculação? O cara riu, né? Ele riu e falou assim: sim, eu fiz um pouquinho, né? A realidade é que ele vive fazendo isso. Aí aquele pastor veio e falou assim: a realidade é que a razão que eu vim aqui é porque eu vi você no Espírito, eu vi você quando você era uma criança, sentado no colo da sua avó, e a sua avó estava lendo a passagem sobre Sansão, e a sua avó te disse, naquela época, que se você entregasse a sua vida a Jesus, você seria forte como Sansão. Naquele momento, aquele homem, os olhos dele encheram de lágrimas. Ele olhou para a esposa e ele falou assim: você não vai acreditar. E quando eu estava vindo para o restaurante hoje, eu contei essa história para minha esposa, e é a primeira vez que eu conto essa história. Aí ele falou assim: naquela vez que minha avó estava falando comigo, eu tinha, andando na rua, uns garotos vieram e jogaram pedras em cima de mim. Eu corri até minha avó chorando, e minha avó contou essa história para mim, e é incrível. Aí o pastor falou com ele: eu sinto Deus dizendo que Ele fez a parte dele, mas você não fez a sua parte. Uau! Aquele homem chorou ali. Ele e a esposa entregaram a vida a Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, Ila. Deus ainda fala. Deus ainda é poderoso para falar. Ele ainda é poderoso para falar. Todos nós podemos profetizar. Você pode profetizar, e Deus
quer te usar na área de profecia. Segundo ponto, simples, é que profecia não é manipular. Profecia não é você entender o negócio que você quer e projetar sobre outra pessoa e falar assim, eis que diz o Senhor, né? Profecia não é você projetar em cima de outra pessoa aquilo que você quer que ela faça. A gente não pode, isso é manipulação. A gente não pode ter nenhum aspecto disso. Olha esses versículos aqui fortes, Jeremias 23, 25. Ouvi o que diziam os profetas, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Olha só, quantas vezes pessoas fazem isso. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões para suas próprias mentes? Em Jeremias 23, 30, diz, portanto declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Ou seja, profetas que ficam pegando uma palavra profética de outro e fica repetindo como se fosse deles. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas com as suas próprias línguas que declaram oráculos. Em Ezequiel 22, 28, os seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas, e dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou nada. Todos nós já ouvimos falar a palavra blasfêmia, mas a realidade é que blasfêmia é usar o nome do Senhor em vão. Blasfêmia é falar que Deus disse algo que Ele não disse. Na nossa igreja, na Legacy, na escola que eu tenho, tem 500 funcionários lá. Então é comum pessoas falarem assim, não, o pastor Felipe disse isso. Eles falam isso porque eles querem que as outras pessoas façam o que eles estão mandando. Então eles falam assim, pastor Felipe disse isso. Mas quando eu não disse, você acha que isso me deixa feliz ou irado? A realidade é que eu não gosto nada disso. Quando pessoas usam meu nome em vão, quanto mais Deus não gosta quando pessoas usam a palavra profética para manipular outras pessoas. E às vezes a gente faz nem percebendo, né? Às vezes nós projetamos o que nós queremos sobre outras pessoas. Olha, eu não tenho nem como contar o número de pessoas que me deram uma palavra profética que eles iriam ser meu sócio. Não, Deus me falou em um sonho que eu vou ser seu sócio. Falei, meu Deus. E quando eu era mais novo, eu caía nessa manipulação. Eu já fui sócio de algumas pessoas. Deus protegeu, tal, mas já fui sócio onde eu não deveria ter sido sócio, simplesmente porque eu concordei com alguma pessoa falando que era uma palavra profética. Então a realidade, todos nós podemos profetizar, mas a gente tem que ter um cuidado para ter certeza que a gente está profetizando o que é a vontade de Deus. Deixa eu te dar assim uma dica. Quando você tem uma palavra profética, tá? E todos nós podemos profetizar, não seja esquisito, seja um ser humano, né? Senhor, está falando, pelo amor de Deus, tá bom? Quando você tem uma palavra profética, você quer uma dica minha? Todo mundo pode falhar, então uma dica minha, chegue até a pessoa e fala assim, em vez de, eis varão, Deus te diz, em vez disso, comece a falar assim, puxa, eu sinto que Deus está me mostrando algo, eu queria aqui submeter a você e ver o que você acha. Seja um ser humano, porque toda vez que a gente veio assim meio esquisito, banaliza tudo, tá? Deixa tudo assim de um jeito banal, esquisitão. Não vamos ser isso não. Vamos conversar, falar assim, puxa, eu sinto que Deus está me mostrando isso, mas eu queria falar com você para ver se você concorda. Seja uma pessoa normal, seja uma pessoa normal. Na nossa igreja, a gente teve um caso, muitos anos atrás, de alguém que se dizia profeta,
e ela reuniu as mulheres em oração, e ela quis orar de madrugada. Aí eu deixei, ela estava orando de madrugada, e nessas reuniões de madrugada, ela começou a profetizar. E ela começou a profetizar que uma pessoa ia casar com outra, e às vezes essas pessoas já eram casadas com outras pessoas. E por que ela profetizou essas coisas? Porque ela estava projetando os desejos dela. Às vezes, a gente sem perceber, confundimos nossos desejos com uma palavra profética. Todos nós podemos profetizar, mas nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Quando você tem uma palavra profética, vem com cuidado para a pessoa. E sim, quando alguém vem com uma palavra profética para você, você tem que ser ter um discernimento. Agora, deixa eu dizer bem claro, não vamos criticar, não vamos proibir, e eu não estou dizendo que você tem que ter o dom espiritual da crítica, porque não é um dom espiritual isso, mas de discernimento sim, tá? Discernimento sim, você pode discernir o que Deus está falando, né? Quando alguém a última vez falou assim, Deus me disse que eu ia ser seu sócio, eu falei, essa palavra não é de Deus. E a pessoa falou assim, como é que você sabe? Falei, porque eu estava falando com ele agora. A realidade é que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Terceira coisa, e que é importante, a gente está terminando aqui, é que profecia é encorajamento. Profecia, o que é profecia? É encorajamento. Profecia é encorajamento. Olha esse versículo aqui, em 1 Coríntios 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Na gramática, o óbvio aqui é busque com dedicação os dons espirituais e busque principalmente o dom de profecia, com dedicação também. Ali nesse versículo a gente vê três coisas, né? Primeira coisa é siga o amor. Segundo, busque com dedicação os dons espirituais. Terceiro, busque com dedicação principalmente o dom da profecia. Como é que você está indo nesse versículo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você está nesse versículo, isso aqui está falando para você. Quem aqui diria, eu estou seguindo o amor? Ok, seguindo o amor, ótimo. Quem aqui diria que eu estou buscando com dedicação os dons espirituais? Ok, escreva no chat se você quiser lá no online. Buscando com dedicação os dons espirituais. Ok, terceira pergunta. Quem aqui diria, eu estou buscando com dedicação os dons espirituais, especialmente o dom de profecia? Às vezes a gente tem uma trava ali, né? A gente tem uma trava de não querer buscar o dom de profecia, porque a gente não entende o que é o dom de profecia. A gente tem aquele preconceito, a gente pensa que aquela senhorinha com aquele coque de cabelo, saião, ou então a gente pensa que a gente vai falar assim, eis que te digo, diz o Senhor. A gente pensa isso, mas a realidade é que profecia é encorajamento. Profecia é encorajamento. Olha só, em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz o seguinte, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Uma profecia, ela edifica, ela encoraja e ela consola. Uma profecia, ela edifica, ela encoraja e ela consola. Essas três coisas são o que profecia faz. Então, uma profecia que não edifica, não encoraja e não consola, isso não é de Deus, né? Eu ouvi falar de um casal uma vez, que tinham recebido uma palavra profética, e eles falaram assim, puxa, pastor, a gente não estamos conseguindo dormir, a gente está preocupado, o coração deles estava assim, tudo meio assim, dentro deles, sobre essa palavra profética, e eles falaram assim, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, não é de Deus. Mas como é que você sabe? Porque não encoraja,
Você está se sentindo encorajado? Não. Você está se sentindo edificado? Não. Você está se sentindo consolado? Não. Então não é uma palavra profética. Não é uma palavra profética. Então você não precisa se sentir assim. Não veio de Deus. Não veio de Deus. Ah, mas pastor, a gente não precisa corrigir pessoas? Sim, a gente precisa corrigir. Mas mesmo uma correção edifica. Uma correção consola às vezes. Uma correção pode encorajar. O que é encorajar? Profecia é encorajamento. O que é encorajar? É do grego ali, coragem, é de colocar coragem dentro de você. Se você escutar uma palavra que te murcha, não é de Deus. Se você encontrar uma palavra ali que assim, suga todo, desencorajar é tirar coragem das pessoas. Palavra profética nunca vai fazer isso. Uma palavra profética coloca, abastece, enche, fortalece a sua coragem. Então, como é que a gente sabe se a palavra é uma palavra profética de Deus? Ela tem que encorajar a sua vida, precisa encorajar a sua vida. Isso é o que é uma palavra profética. Todos nós podemos profetizar, todos nós podemos profetizar, todos nós devemos. Sabe o que eu acho? Eu acho que alguns de vocês têm profetizado sem saber que vocês estão profetizando. Por exemplo, alguém aqui, você já sentiu de Deus de escrever uma carta ou escrever assim um cartão e dar para alguém? Puxa, você é uma benção. Alguém aqui sentiu de Deus de mandar um recado pelo WhatsApp no aniversário de alguém e você fala alguma coisa que encoraja aquela pessoa? Sim. Sim, eu escutei um testemunho recentemente da pastora Hannah. Que coisa, ela estava dizendo, muitos de vocês não sabem, ela é pastora, mas ela é advogada também. E ela terminando o curso de advocacia, de direito, ela tinha um medo danado de fazer a prova da OAB. Aí um dos amigos dela lá da faculdade falou para ela que podia fazer lá já no 7º período e tinha que fazer. Aí ela escutou, legal, tá, mas no coração dela ela falou assim, isso é só para o pessoal que realmente saca, eu não vou fazer. E aí ela meio que descartou. Aí ela recebeu uma mensagem dessa pessoa mais tarde dizendo assim, eu paguei a prova, tipo R$300 para fazer a prova. Ele falou assim, eu paguei a prova, é só você ir lá e fazer. Fez a inscrição para ela, fez tudo para ela. Isso encheu ela de coragem. Então ela foi lá fazer a prova da OAB a primeira vez, passou, assim. Ela passou direto a primeira vez na prova da OAB, passou, que coisa incrível, que coisa incrível. Por quê? Porque alguém encheu ela de coragem, porque alguém trouxe um dom profético. Escuta aqui, todos nós podemos profetizar, e quando você simplesmente traz uma palavra profética, às vezes é um encorajamento, escreve uma carta, manda um WhatsApp, encoraja, você está depositando coragem na vida das pessoas, e isso é algo que vem de Deus, é algo que Deus usa, e é algo que deveria estar na nossa vida diária dentro da igreja. Olha, quem aqui já ouviu falar de Barnabé? Né? Barnabé é interessante. Você sabia que o nome de Barnabé, não foram os pais dele que deram o nome dele de Barnabé? Sabia disso? Eu não sabia, né? Eu vou te mostrar aqui, Atos, capítulo 4, olha só. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé. O nome dele era José. Mas os apóstolos falaram assim, nós vamos te chamar de Barnabé. E aqui diz por quê? Porque significa encorajador. Olha só, os apóstolos viram alguém, o nome dele era José, que significa exaltado. Mas aí os apóstolos falaram assim, você vai ser chamado de encorajador. Por quê? Por que os apóstolos fizeram isso? Porque simplesmente a natureza dele era de encorajar, e você vê isso na vida dele, através da Bíblia. Ele é um encorajador, o nome que as outras pessoas deram a ele era encorajador. Agora, você quer falar, pense sobre isso. Se outras pessoas na igreja fossem dar um nome para você, o nome que as pessoas dariam para você seria encorajador?
Tem algumas pessoas que, se eu fosse dar um nome, eu daria o nome de cara amarrada, né? Outras pessoas, se eu fosse dar um nome, eu daria um nome crítico. Outras pessoas, o nome fofoqueira. Tem gente, você não sabe, mas tem gente que já chama algumas pessoas aqui de fofoqueiro, né? Porque a característica dessa pessoa é fofoqueira. Agora, imagina se as pessoas olhassem para você e falassem assim: a sua característica é de encorajamento, a sua característica, você é um encorajador. Queridos, seria fantástico. Isso é o que a gente deveria desejar em nossa vida. Em Atos 15, versículo 32, Judas e Silas, que eram profetas, o que eles faziam? Encorajavam e fortalecem, edificam os irmãos com muitas palavras. Outra coisa interessante é que a gente sabe que Judas e Silas eram pregadores. A gente tem certeza, porque aqui nesse versículo diz que eles fizeram com muitas palavras. E o pregador sempre tem palavra demais. Sempre tem muita palavra. Mas olha só, eles encorajavam e fortaleciam os irmãos com muitas palavras. Querido, a gente precisa entender que Deus tem um plano incrível para a nossa vida, e esse plano inclui liberar o dom de encorajamento através de profecia. Isso é para você. Todos nós podemos profetizar. Profetizar, nunca vamos usar a palavra profética para a gente fazer com que outra pessoa faça o que a gente quer, mas nós vamos ser usados por Deus. Eu quero orar por vocês hoje, para que você seja alguém usado por Deus para trazer palavras de encorajamento a outras pessoas. Feche seus olhos, todos vocês, ali no online, feche seus olhos também, ou de repente você abre o chat, e de repente o primeiro passo é você entregar a sua vida a Jesus. De repente o primeiro passo é você falar com Deus, e de repente o primeiro passo é você ouvir Deus falar com você. E a minha oração é que Deus já está falando com alguns de vocês agora, né? A Bíblia diz que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. A minha oração é que agora mesmo vocês vão ser inundados com o ouvir de Deus demonstrando o amor dele por você, e que isso vai inspirar você a acertar a sua vida. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, ou se você já entregou sua vida a Jesus, mas hoje você está afastado, você está desviado, você está longe de Deus, sua vida está fora de ordem, então vamos voltar. Eu te imploro, seja reconciliado com Deus. Se você quiser, abra o chat ali, tem pastores prontos, pastor Paulo e outros líderes estão prontos para encorajar, dar uma palavra de encorajamento para a sua vida. Coloque ali: preciso entregar minha vida a Jesus, e vamos orar. Antes de orar, fazer uma outra pergunta aqui. Eu quero orar agora para que venha sobre cada pessoa ouvindo essa mensagem uma onda profética sobre nossas vidas. Não que a gente só escute uma palavra de encorajamento, mas que a gente possa usar a nossa boca para comunicar o encorajamento que vem direto do trono de Deus, para que você possa fazer. Vamos orar por isso agora. Repita comigo essa oração e diga o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha mente, meu coração, minhas atitudes. E Senhor Jesus, de hoje em diante, o Senhor será meu Salvador e meu Senhor. Agora deixa eu orar por vocês. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor abra as janelas do céu, Senhor. E Senhor, que uma onda, um batismo, Senhor, profético venha sobre cada ouvinte dessa palavra. Que a sua unção mova através das nossas bocas, fluindo em encorajamento, edificação e consolo
para a vida de pessoas em volta de nós, Senhor. Nos use poderosamente para sermos seus ministros, carregando a sua palavra para muitas outras pessoas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, essa semana vai ser uma semana fenomenal, uma semana incrível, uma semana de transformação através das suas vidas. Semana que vem, nossa mensagem no Midweek vai ser valorize a sua voz. Então, por favor, não falte. Se você perder qualquer uma dessas mensagens, pegue e compartilhe com outras pessoas. Receba tudo de Deus, propósito de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês hoje, para sempre, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, meus queridos, amados que estão aqui participando desse culto online da Elan Church. Sim, sou Paulo, pastor do campus online da igreja Luz às Nações. E é uma alegria enorme ter você aqui conosco. E espero que o seu coração tenha sido desafiado, tanto quanto nós fomos aqui, com essa palavra poderosa e edificante e abençoada. Não apenas a palavra, mas os louvores também falaram muito ao nosso coração. Espero que você tenha sido também tocado nesses louvores e nessa adoração. Queremos que você tome uma decisão a partir desse momento. Você venha fazer parte de uma família espiritual. Por isso nós estamos aqui com o nosso coração aberto e acolhedor para te receber. Por isso queremos que você participe do culto online, não apenas assistindo passivamente, mas sendo ativo, escrevendo nos comentários para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Por isso, se você é novo aqui, escreve ali, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Se você tem um pedido de oração, escreve para nós orarmos com você. E se você tomou uma decisão, importante também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus, assim como você, assim como eu. Por isso, compartilha nos seus grupos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer que seja. Coloca ali o link, divulga geral. E aliás, dá um like também nesse vídeo, curte e ativa as notificações no sininho, para que a gente possa ter um alcance ainda maior e mais pessoas sejam alcançadas. E eu tenho uma novidade, esqueci, eu não, mas não quero que você esqueça, é da nossa central de formações Elan, 21 992 96 1000, e ali você dá um oi, envia uma mensagem e você vai receber todas as informações da Elan, nossa igreja Luz às Nações, para que você não fique de fora disso que Deus está fazendo, esse tempo de crescimento e de expansão, em nome de Jesus. Vem ser Elan com a gente, amando Deus, amando você, Elan.